Então, pessoal, só para a gente encerrar nossa discussãozinha da CAF aí, estava agoniado também para fazer essa prova como um todo, nós discutimos duas questões, estávamos preparando a matéria para discutir a terceira. Questão 29, então, em um bairro da Grande Florianópolis foi realizada uma prova de maratona. Os organizadores pensaram em fazer uma prova semelhante à do Ironman, porém com dimensões reduzidas. O percurso da prova está montado no mapa, e as dimensões são 800 metros de natação, 4.000 metros percurso de ciclismo, 1.500 metros percurso da corrida. A prova começou com uma volta no percurso de natação, 5 voltas no ciclismo, 3 voltas na corrida. Estava lá largada e chegada no mesmo local, no mapa, que era a parte importante. Assinar a alternativa correta. Todos os atletas que participaram da prova tiveram a mesma velocidade escalar média. Se todos tivessem completado a prova, sim, seria 0. Completou a volta, mesmo o deslocamento escalar é 0. Ou seja, só não vai ser nula a rapidez com que ele estava se deslocando. O que é rapidez? Distância percorrida pelo tempo. Velocidade, seja a velocidade média ou escalar média, dá nula para quem terminou uma volta. O que é deslocamento? Distância reta, do ponto de partida do ponto de chegada. Se eu partir daqui, dei uma volta ao mundo e voltei aqui, meu deslocamento total, 0. Minha velocidade média, 0. Se eu dei uma volta numa pista de atletismo, qual é meu deslocamento escalar? Posição final menos posição inicial, 0. Se eu dei a volta toda. Por isso que a velocidade da galera é 0. Só que nem todo mundo completa a prova do Ironman. Tem gente que morre no meio, tem gente que infarta, tem gente que desmaia. E aí esse cara não vai ter velocidade 0, já que ele não completou a prova. Na prova de corrida, cada atleta realizou um deslocamento de 4.500 metros. Eram 3 voltas de 1.500 metros, 4.500 metros, só que isso é distância percorrida, não é deslocamento. Falso. Se o atleta que realizou a natação em 10 minutos, sua velocidade média foi de, se tu divide a distância pelo tempo, dá. Só que a velocidade média é deslocamento. O deslocamento é um vetor medido em linha reta. Se ele deu uma volta completa na natação, ele chegou no mesmo lugar onde ele partiu. O deslocamento é nulo, a velocidade média dele é nula. Que sacana. Na prova de ciclismo, o primeiro colocado realizou um espaço percorrido de 20.000 metros. Eram 5 voltas de 1.000 metros, 5 voltas de 4.000 metros, 20.000 metros. E um deslocamento de 0, sim, porque quando ele completou a volta toda, o deslocamento total é nulo. Então a 29 que nós tínhamos discutido oralmente, confirmamos o gabarito. Questão 29, o gabarito era a letra D. Questão 29, letra D. A questão 30, já vou aproveitar e já vou matar ela agora, falava que o cara foi no supermercado e veio reclamando para a mulher que estava muito cansada de carregar a sacola. Aí a mulher olhou a maneira como ele carregou a sacola e reclamou: ah, também, seu Tanso, olha como é que tu estava carregando a sacola. A ideia é mais ou menos o seguinte, ó. O cara foi no supermercado, comprou um monte de coisa, pegou um bastão e amarrou a sacola aqui assim, ó. A sacola com as coisas aqui dentro. E aí ele veio segurando isso aqui. Na outra semana ele foi no supermercado e comprou as mesmas coisas. Só que aí ele seguiu a dica da mulher e falou o seguinte, ó: vou amarrar a sacola na coisa onde eu vou segurar com as alças retinhas e vou botar os objetos aqui dentro. A mulher disse que fazendo assim ele ia fazer menos força. Mas dizia que ele comprou as mesmas coisas. Tu aceita que ele vai ter que suportar o peso da sacola? O peso da sacola muda quando eu amarro a sacola de uma forma diferente? Então a mulher está errada. Cuidado, gente. Eu sei que dessa maneira, se ele segurar na alça, a mão dele pode ser esmagada pela alça, pode doer mais do que assim. Eu sei que a chance da alça arrebentar nesse caso é maior do que aqui. Mas o sujeito que vai suportar aquele peso, ele vai fazer a mesma força nos dois casos. Né? Tu não podia ter usado teu coração, tinha que ter usado física. Que força o cara faz? É o peso. O que é peso? Ele fez G. A massa mudou? Não. Então o peso é o mesmo, a força é a mesma. Ponto. Se a gente vai usar o coração, eu sempre peço para o aluno: não usa o coração, usa a física que a gente aprendeu. Se a gente vai usar o coração, fica complicado. Então a mulher estava errada, cara. Vamos ver o que dizia os gabaritos. Vou ler o enunciado todo, não achar que eu estou mentindo. Um homem foi ao supermercado comprar 2 kg de
de arroz, 1 quilo de feijão, 2 quilos de açúcar. Quando saiu do caixa, utilizou uma barra de PVC, para facilitar o transporte da sacola. Figura 1. Aí a figura 1 é mais ou menos isso. Quando chegou em casa, reclamou para a mulher que ficou cansada, falei, pois a sacola estava pesada. Tentando ajudar o marido, a esposa comentou que ele deveria, na próxima vez, trazer a sacola com as alças na extremidade da barra de PVC, figura 2. Pois assim faria menos força. Na semana seguinte, o homem foi ao supermercado e comprou os mesmos produtos e carregou a sacola como a esposa havia aconselhado. A alternativa correta sobre a conclusão do homem é: minha esposa está certa, infelizmente não. Minha esposa está errada, pois a sacola continua com o mesmo peso da semana passada e eu continuo a fazer a mesma força para sustentá-la, força-peso. Se tu achou que ele estava fazendo mais força, tu estavas pensando na alça da sacola. A alça da sacola tem que fazer mais força quando ela está inclinada, por causa da decomposição dos vetores ali. Mas o homem não vai sentir isso, porque ele está segurando o PVC, certo? Então, não. Infelizmente, a esposa está errada, era a letra B mesmo. Essa sim era básica. A 29 tinha pegadinha. Então não era um absurdo ter errado ela. Questão 31, nós vimos transformadores, não vimos? Questão de 31, uma boa maneira de revisar os transformadores. Deixa eu fazer o desenhozinho ali. Aliás, ó, já que eu estou com todo o acoplamento de polias já aqui na agulha, vimos pela primeira vez na minha vida que eu dou essa aula, te juro, cara. Pela primeira vez na vida eu falo para os meus alunos de acoplamento de molas em série e também falei de acoplamento de molas em paralelo. Deduzi a fórmula e vamos então pular a ordem. Em vez de fazer a questão 31 da ACAF 2016-1, vamos fazer a questão das molas, que era a questão 35. Pulei algumas questões então, já vamos retornar nas outras questões para depois ir para a nossa querida física nuclear. Questão 35. Um sistema de molas é montado como na figura abaixo, onde a constante elástica de cada uma delas vale alternadamente 10 Newton por metro e 20 Newton por metro. O valor da constante elástica equivalente do sistema e o sistema era assim, ó, uma de 20 com uma de 20 conectada a uma de 10. Uma de 20 conectada a uma de 10. E mais uma última de 20 conectada a uma de 10. Perguntava qual era a constante elástica equivalente. Nós acabamos de ver que em série faz aquela soma, o inverso, e em paralelo é só somar. Essas duas estão em série, 1 sobre 20 mais 1 sobre 20, 2 sobre 20, e invertendo, 20 sobre 2. Quanto é 20 sobre 2? É aquela história, né? 2 resistores em paralelo iguais dividido por 2, 3 resistores iguais dividido por 3. A mola é de série, já que as duas são iguais, dividido por 2, dá quanto? 10. E 10 com 10 em paralelo? 20. Aqui tudo, cara. Essas duas deu 10, e 10 com 10 deu 20, e 20 com 20. 10. E 10 com 10. 20. E 20 com 20. E 10 com 10. 20. Tu vê, depois que tu pegou a manha, fica uma questão boba. O problema é que quase, cara, assim, poucos jovens no Brasil devem ter tido essa aula no ensino médio. Poucos jovens no Brasil, não sei se eles fizeram a CAF. Não sei se algum jovem que fez a CAF assistiu essa aula. Se assistiu, a questão era dele. Mas não é para ele, talvez, que tu vai perder tua vaga. Certo? Então não fica nervoso. Essa questão, essas questões mais fora da casinha, que não é comum de aparecer e aparece, não é ela que mata o nosso vestibular. Matamos mais uma. A questão 35 era a letra D. Fizemos uma
fazer a do transformador, para a gente revisar essa parte da matéria. Vamos fazer a questãozinha do transformador. Beleza, veio para casa hoje essa chuvinha, hein? Então tu vê, né? 1 sobre 20 mais 1 sobre 20 é 2 sobre 20, que invertendo 20 sobre 2 dava 10. Aí era só somar em paralelo e usar essa técnica em série. Vamos para a próxima questãozinha da ACAF.